Fique bem informado com o Diário do Aço, o jornal de maior circulação em toda a região. Tradição, credibilidade e compromisso com o leitor estão em nossas páginas. Assine e leia o Diário do Aço, o veículo com a melhor equipe de profissionais e maior estrutura para apurar e informar com responsabilidade os principais acontecimentos. Acesse também a nossa versão online, www.diariodoaco.com.br. Um abraço, amigos do Histórias da Bola. Prazer em revê-los. Márcio Guedes Esportes é seu nome de registro, desde 27 de abril de 1952. Mas poucos no mundo da bola, ou quase ninguém, para ser mais preciso, o conhece por esse nome. Falo de Marreco, o lépido e eficiente atacante que marcou época no futebol ipatinguense nos anos 60 e 70. E que, claro, deixou seu nome marcado na história como um dos grandes. Alguém que contribuiu para o engrandecimento do desporto ipatinguense e do próprio desporto do Vale do Aço. Marreco é natural de Divino, é filho de Euclides de Souza Portes e de dona Araceli Guedes Portes, e irmão de Elcio, de Célia, de Elisa, de Sônia e de Antônio Guedes, este último já infelizmente falecido. É casado com dona Ângela de Fátima Portes, com quem tem 2 filhos, o Wendel, lojista no centro de Ipatinga, e Pablo, este formado em administração de empresas. Já tem também uma linda netinha, Júlia, que é filha de Pablo, com Gabriela Reis. Marreco veio para Ipatinga na época em que aqui era o Porto Seguro, oásis de milhares de pessoas e famílias que buscavam a vida melhor em razão da implantação da poderosa siderúrgica Usiminas. Tinha 15 anos. A mãe, dona Araceli, uma eterna guerreira, montou a pensão central na Avenida 28 de Abril e ali a família conseguiu se estabilizar e ser criada com dignidade e muito exemplo de trabalho. Ela estudou no Colégio São Francisco Xavier, no Colégio Batista, onde graduou-se em contabilidade, e mais tarde na antiga Universidade do Trabalho, hoje Unileste, onde formou-se em Química. Trabalhou na Policarbono, onde entrou para também ser jogador da equipe da empresa que disputava jogos em Ipatinga em todo o Vale do Aço, com grande destaque. E depois foi para a Usiminas, funcionário da Usiminas, retornando em seguida para a EPQ e depois para a Unimauá. Aposentou-se em 1998, mas nunca parou de trabalhar, sendo um fiel escudeiro dos filhos nos seus empreendimentos. Os filhos Wendel e Pablo, como disse. Começou a jogar futebol no infantil do União de Divino e já era apontado como um garoto promissor. Em Ipatinga, residindo no centro da cidade, acabou atraído pelo Ipaminas, o clube de destaque da época, cuja sede e o campo eram na conjunção das ruas Uberlândia e Sabará. Foi logo para o aspirante, mas com 16 anos já era chamado para a equipe principal, dadas as qualidades a que me referi anteriormente. Ficou no Ipaminas até 1970, o último ano de atividades do futebol da agremiação, que transferiu-se para o Cidade Nova e transformou-se apenas num clube social. Deixou, entretanto, sua marca em 1969, ao marcar o gol que deu o título ao Ipaminas, o último da sua trajetória no futebol, na final contra o Industrial. Em 1970 foi para o Zipa, novamente foi campeão de Ipatinga. Entre 71 e 74 foi para o time do Alcindo Vieira, mantido pela Policarbono, sendo campeão 4 anos seguidos, incluindo um título fatiado com outros 3 clubes em 1974. Seguiu depois carreira no Faixa Azul, no Novo Cruzeiro, no Vila Celeste, no Vila Ipanema, no Grembel, no Ideal, no Palmeiras e no Clube Esportivo São João do Oriente, o conhecidíssimo Césio. Marreco foi artilheiro de Ipatinguense em 1985, com 36 gols, ao lado de Fuzil. Este último era então um atacante do Iguaçu. Tendo como referências alguns treinadores que ao longo da sua vida o marcaram, como Ramundo Martins Leite, Sou Argentino Moreira da Silva, Sou Gentil, e Peixe Gonçalves. Como se vê, só feras. Fez com certeza mais de 700 jogos oficiais. É exatamente por isso, por essa carreira longa, brilhante, cheia de belas passagens, que ele veio aqui no Histórias da Bola nos brindar com os fatos, passagens eternizadas do desporto ipatinguense e do Vale do Aço. Conosco, então, Marreco, o atacante de sempre do futebol de Ipatinga e do Vale do Aço. Marreco, obrigado por ter aceitado o convite aqui do História da Bola. Vamos contar boas histórias, boas passagens, com certeza. Por que do apelido Marreco? Quem que te pôs esse apelido? Primeiro, obrigado pelo convite. O Marreco surgiu na década de 60. Eu jogava no Juvenil de Ipaminas,
Ipaminas tinha um time muito bom. E a Alzipa disputava o Campeonato Mineiro. E no meio campo da Alzipa tinha o meio de campo era formado por Carlinhos, Marreco e Alemão. O Marreco era um meia ponta de lança, loirinho, cabelo comprido. O meu cabelo também batia no ombro e era comprido. Então um jogador do Ipaminas, o Tião Guilherme, me colocou o nome de... Porque eu parecia o estilo de jogar com o Marreco e me chamava de Marreco e ficou o apelido de Marreco. Então o Marreco da Alzipa foi inspiração para o Marreco. Os meus amigos do Ipaminas, o Alemão, o Tião Guilherme, o Juvenal, falava isso, você parece com o Marreco, seu estilo, Marreco, cabelo comprido, colocaram o nome de Marreco. A sua posição sempre foi aquela de atacante, um atacante mais centralizado ou mais de beirada? Quando eu comecei no juvenil, no infantil divino, eu era médio volante. Eu jogava de médio volante. Quando eu vim para Ipatinga e comecei a jogar no juvenil do Ipaminas, o Raimundo Martins, como eu era volante e fazia muito gol, e chegava muito perto do gol, o Raimundo Martins falou, você vai jogar de centroavante, de ponta de lança. Me colocou de ponta de lança. Daí eu fiquei jogando de ponta de lança, depois passei realmente a jogar de centroavante mesmo. É coisa já mais amadurecido, né? Mais amadurecido, estava fazendo muito gol, né? Porque eu gostava muito de chutar para gol. Então ele falou, você vai jogar de centroavante. Eu fui jogar de centroavante e fui artilheiro do campeonato juvenil. Primeiro campeonato juvenil, com 7 gols, eu fui artilheiro. E foi melhor jogar de centroavante ou de volante? Eu gostei sempre de jogar de centroavante. Eu gostava mais de concluir a jogada. Volante sofre muito, né? Tem que correr muito atrás. Tinha de correr muito e a responsabilidade é muito grande, né? Porque se o time não for bem, normalmente a culpa sai no meio de campo. Sai no meio de campo. Não conseguiu produzir, não conseguiu marcar. Que não armou, então receber a bola era melhor e concluir era melhor. Você lembra do primeiro gol que você marcou no Juvenil do Ipaminas? Não lembro do primeiro, não. Alguns dos gols marquei marcantes. Muitos, mas eu marquei um gol da decisão na Vila Ipanema, contra a Vila Ipanema, que nós fomos campeão, eu fiz um gol e o Adilson fez um. Então esse gol também foi importante. O título juvenil? Juvenil. Já na primeira decisão? Já na primeira decisão. Aí eu joguei um certo tempo no juvenil, depois juvenil tinha o aspirante, que hoje é chamado de juniores, e eu fui para os juniores. Ou seja, foi aspirante, né? Ali eu fiz bastante gol também. Cheguei a fazer... Num campeonato, eu fiz uma média de uns 35 a 40 gols no campeonato. O futebol daquele tempo era mais jogado e menos corrido ou cada um a seu tempo o grau de dificuldade é o mesmo? Eu acho que o grau de dificuldade da época era bem maior, porque não tínhamos material, faltava material, os jogadores jogavam com suas chuteiras mesmo, calção, camisa, meião rasgado, e os campos não eram todos gramados. As bolas não eram como hoje, né? Chegava, o Sr. Gentil pintava a bola, quando a bola ia perdendo a cor, o Sr. Gentil pintava de branco, e a bola ficava muito pesada. Então aquilo dificultava bastante a prática do futebol. Mas hoje está mais fácil, hoje os clubes recebem camisa, meião, chuteira, campo gramado, vestiário, bola boa, então só não joga quem não sabe. Só que não sabe. Naquela época, qual que era o campo melhor de jogar? Era do Ipaminas melhor de jogar pela fato de jogar em casa ou tinha outro campo que te fazia? Não, o melhor campo da época era o Zipa, né? A gente disputava profissional, então o campo era muito bom. O Industrial era um campo muito bom, o Iguaçu tinha um campo razoável, o Ipaminas era um campo muito duro. O Cariru era um campo que tinha uma grama rasteira, mas o piso era macio, era bom de jogar lá. O Vila Ipanema era no Pátio Carvão ali, o campo não era muito bom. Então tinha poucos, o campo do Vila Celeste não era muito bom. O ideal era hoje foi chamado Nescau, depois fez o outro campo. Então não era muito fácil jogar futebol, não. E os zagueiros eram mais bravos do que hoje? Sim. Hoje eu joguei com bastante zagueiro bem duro, né? Eu joguei contra Lair, Tiburcio, Becasso, Gezão, Zé Sá, Tunicão. Só madeira de dar em doida, você falou, até madeira de dar em doida. Governo. É só fera mesmo, né? Quer dizer, não são desleais, mas jogavam muito duro. Muito duro, né? E algum desses, quando eles te falaram que ia te bater, o que você fazia? Bom, eu sempre tive porte físico pequeno, e esses caras são muito grandes, né? Mas são grandes, mas são muito lentos. Então a gente conseguia sair com facilidade deles. Mas tomei muita pancada, no Gezão principalmente. O Gezão não dava refresco, não? Teve um jogo no Zipa que ele estava batendo tanto que eu... Você estava jogando no... Eu estava jogando no Ipaminas. No Ipaminas. Contra o Zipa. Ele estava batendo tanto que eu já estava não indo perder mais. O alemão falou, vai para cima dele com a bola, se não for, se eu te bater, eu vou partir esse negão.
Aí eu... Você foi? Ah, tinha de ir, né? O alemão mandava, era o 10 do time, né? É, o 10 do time. Vai pra cima dele, não afina não. Então, foi dessa maneira que eu consegui vencer esses brucutu, né? O alemão era tudo isso que falam mesmo? E mais alguma coisa? O alemão, pra mim, seguramente, foi o melhor jogador amador de futebol de patinga. Seguramente. Agora que você viu todas as gerações. De todos eles. O que assemelha muito ele, mas as posições são diferentes. É um jogador perfeito também que eu vi aqui, foi o Kleber. Que o Kleber tinha vantagem que ele jogava em várias posições. O alemão era ponto de lança, né? Mas o alemão, para mim, seguramente foi o melhor. Era criativo, finalizava. Batia falta muito bem, pênalti batia muito bem. Tanto é que com o alemão, tanto Ipaminas quanto o União Alcino Vieira, o alemão, os jogos, ele trabalhava de turno. Quando o jogo era 4 horas, todos os dois, o Ipaminas e o Alcino Vieira, entrava com 10. Essa história é verídica. Outros já contaram aqui de que o time entrava com 10 esperando... Verídica. Teve um jogo, União e Montreal, no Cariru, na quarta de finais. Estava jogando União e Montreal e teve um pênalti a favor do União. O alemão estava de 8-4, não tinha chegado. O jogo estava rolando. Ele que era o batedor oficial do União. Quando deu o pênalti, o Lima mandou bater. O alemão não tinha chegado, eu olhava para ver se eu via o alemão, olhava para ver se eu via o alemão. Jogo de decisão. Aí eu falei, é eu mesmo. Fui lá, bati e errei. Joguei a bola na trave, a bola saiu. E o jogo estava 0-0. Se a gente ganhasse, a gente ia para a final com o Tenejo, um bom tiro. Aí no segundo tempo, eu dei sorte, um back no lateral direito nosso, chamava Mário. Ele era muito, muito bravo. Eu dividi uma bola no meio de campo com um cara, mas ele foi para dividir a bola. E acertou a bola entrou. O Dimas não viu onde ela entrou. No erro dele, uma dividida dele para rachar mesmo, ele bateu no cara, na bola, a bola entrou. Nós ganhamos o jogo de 1-0 e fomos para a decisão com a Tenente lá no Bom Retiro. Ele te salvou então? Ele me salvou nesse momento. Aí depois o alemão chegou e ficou mais fácil. Com o alemão era mais fácil? Era mais fácil, muito mais fácil. Diferenciar todo mundo com os quais a gente tem contato de futebol patinga dos anos 70, afirmo com toda certeza que o alemão foi esse. O alemão era um jogador diferenciado. Ele não chegou a tentar profissional? O alemão teve no Joinville Cruzeiro, teve no Tupi. Mas, às vezes, naquela época, se você é de família humilde e não tem recurso para te bancar, você não consegue ficar numa república para treinar, não tem uma pensão, qualquer que seja. Então o jogador vai sem apoio nenhum. Chega lá, às vezes até passa, mas não tem onde ficar. E aí os caras querem que você fique por lá para treinar e tal. Então, como ele é de família humilde como eu também, ele não conseguiu ficar lá. Mas se ele tivesse alguém que bancasse ele hoje, ele teria sido um jogador profissional. E você chegou a pensar algum dia? Não, pensei muito. Profissional? A oportunidade não apareceu? Eu só via. Você teve um sonho que não... Eu só via essa opção na minha frente. Eu gostava muito, eu sou torcedor do Fluminense, e então eu era fã do jogador do Fluminense, Samarone. O Samarone. Então eu falei, um dia eu vou jogar bola, né? Então eu tive a oportunidade, eu fui para estudar em Juiz de Fora, e eu morei uns 2, 3 meses em Mar de Espanha. Mar de Espanha. E lá eu joguei contra um time da Super Bowl do Rio, eu era moleque ainda, e jogou o Eduzinho, o time da Super Bowl é do pai dele. O Edu. Edu e o Antunes, o primo dele, o mais velho. E o Luiz Carlos jogaram no Vasco. Então eu joguei esse jogo contra ele, nós perdemos de 6-1. Porque o time dele era muito bom. E no final do jogo, eu levaram um ponto esquerda do time lá de Mar de Espanha e me chamaram para fazer teste. Mas eu não tinha como ir. Então, sem estrutura, né? Sem estrutura para ir. Eu estava estudando em Juiz de Fora. Então não deu para ir. Também fui no Tupi. Eu assistia muitos jogos do Tupi, porque eu morava perto, eu fui estudar também. Meu irmão era policial no segundo BI, e o segundo BI é colado no estado do Tupi. Estado Salles de Oliveira. Salles de Oliveira. Perto da Cana do Torce. Queria fazer laticínio na Cana do Torce. Aí eu ia todo dia ver os treinos do Tupi. Às vezes faltava gente para completar, a gente treinava. Naquela época podia, né? Podia. O cara chamava a molecada de bancada para completar. Então, mas não deu, não tive essa... Aqui na Zipa também não deu certo. Quando eu comecei a jogar contra o Zipa, já mais encorpado e com idade maior, o Zipa... Já estava no processo de quase que... Cessando o profissional.
Eu vi o Zipa jogar 2 anos, 66 e 67. Foi quando ele parou. Você era muito moleque ainda. Você era muito novo. Aí não deu para continuar. Mas o zagueiro, além do Gezão, qual que foi o zagueiro? O Gezão é pela virilidade. Mas um zagueiro bom, que te marcou, que você falou assim, esse... Bom? Bom. Muito bom. Deixa eu ver se eu lembro um zagueiro bom que me marcou aqui. Ah, rapaz... Não foram poucos. Eu só peguei jogador brucutu, viu? Técnico mesmo, eu joguei a favor. Uhum. Além do Alemão, quem foi o outro, o atacante, o meio atacante, ponta de lança que te municiava? Preto. Não. O que eu joguei foi Preto. Preto, é isso mesmo? Preto jogou na Olaria, jogou no São Cristóvão, fez o ataque com o Zé Geraldo, Preto, Edberto e Rolinha. Então o Preto para mim foi no nível alemão. Muito bom? É muito bom. O Preto é diferenciado, né? Mas joguei com outros jogadores, joguei com o Del Preto, joguei com Éder Anício, Geraldo Viola, Batista. Qual que foi o mais chato? Qual que era o mais enjoado, que ficava falando o tempo inteiro? No meu time? É. Meu time era te lotava? É o alemão também. O alemão? É o que me cobrava. Tanto de bom quanto de chato? Cobrava, ele cobrava muito, porque ele é muito... Perfeccionista, né? Como era um jogador muito bom, ele cobrava muito. Ele queria que a gente jogasse no nível dele. No nível dele? Então, era difícil. E quando ele fazia um gol mais bonito que você, ele... Mas ele não fazia gol todo jogo. É? Quase todo jogo. Falta, normalmente ele fazia muito gol de falta. Pênalti é ele que batia, então ele tinha muita chance de fazer gols, né? Então era um jogador diferenciado, realmente. Mas teve muito jogador bom, teve o Elias, teve o Batista. E os goleiros? Os goleiros... O goleiro eu joguei com muito goleiro bom, mas para mim, que eu joguei mesmo, o melhor deles foi o Hortêncio. Hortêncio? No União. No União do nosso União aqui, E para mim, joguei com o Juvenal, também muito bom. O Juvenal também teve uma história muito boa. Muito bonita, mas o Hortêncio para mim era perfeito. Em todos os sentidos de... perfeito. Aliás, apesar de ser pequeno, mas para mim era perfeito. Tinha muita impulsão? O Hortêncio era um goleiro que chegava, ia ser um alemão, pode confirmar isso, o Preto confirmava, ele falava assim, faz um gol que nós vamos ganhar. É só isso que falava. Faz um lá. O resto eu me garanto. É sobre essas histórias, das andanças do Marreco, os companheiros, os gols, os jogos, os momentos marcantes, que a gente vai continuar falando, continuar contando aqui no Histórias da Bola, que volta rapidinho. Há quase 2 décadas procurando promover soluções estratégicas no segmento de higiene e limpeza no Vale do Aço, a Cleanup busca cada vez mais a proximidade com seus clientes através da busca de ferramentas facilitadoras do processo de limpeza. Dispondo de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza, valorizamos e respeitamos sempre o bem-estar do usuário. Trabalhamos com produtos químicos devidamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. Atuamos também na linha de descartáveis e de produtos para atender os segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial. Tudo com qualidade e pontualidade na entrega por meio de frota própria. Cleanup, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marrieri, número 190, Loja B, Bairro Iguaçu. Telefone 3822-4547. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. Artepublish, @artepublish.com.br. Olá, estamos de volta com Histórias da Bola, que hoje traz o Marreco, o atacante do Ipaminas, do Alcino Vieira, da Uzipa, do Vida Celeste, do Vida Ipanema, do Clube Esportivo São João do Oriente e do Novo Cruzeiro, que fez sucesso no futebol ipatinguense,
nos anos 60, 70 e até nos anos 80. Ele jogou a bola no início dos anos 80, acompanhei o Marreco também, disputando ainda jogos oficiais. Então a gente está contando as histórias, as passagens, que não são poucas, e todas por sinal excelentes. Vamos continuar com esse gostoso bate-papo com o Marreco. Marreco, eu citei na abertura do programa o seu primeiro clube, o Ipaminas, e houve uma decisão de amador, que foi o título do Ipaminas de 1969. Você foi o autor do gol do título. Isso aí ninguém esquece, principalmente quem foi o autor da proeza com você. Dá para você relatar as passagens daquele jogo para nós? Sim, eu jogava no Aspirantes e o alemão me puxou. Como a gente era muito amigo, criou um vínculo muito grande, o alemão sempre me incentivava e falava com o Gentil para me jogar, né? Levar para o time de cima. E na oportunidade, surgiu a oportunidade, o Gentil subiu com 3 jogadores do Júnior. Eu, Zé Neves e o Azevedo, que jogava no Júnior. E nessa oportunidade, o Gentil, no intervalo, ele falou comigo, eu estava na reserva, ele falou comigo, você vai entrar no jogo. E estava de 0-0. Eu entrei no jogo e aos 20 minutos, mais ou menos, de jogo, uma jogada surgiu, uma tabela, eu, o Alemão e o Éder, o Sabará. A bola sobrou para mim no meio de campo, um pouquinho perto da grande área. Eu bati de perna esquerda, sem nenhuma pretensão, com a minha perna boa e a perna direita. Eu bati de perna esquerda, ela bateu na perna de um zagueiro da Industrial e tirou o Pelé da jogada. A bola bateu, o goleiro era o Pelé, pai de Somália. O Pelé é o pai do Somália, do Tucão. Tirou da jogada, a bola entrou e o jogo continuou e nós conseguimos manter o resultado de 1-0. Nós fomos campeão, primeiro título de Ipaminas e único título de Ipaminas. Ipaminas nunca tinha sido campeão de Ipatinga. Foi o primeiro título, o gol foi meu, foi uma felicidade total. Foi no campo do Industrial ou do Ipaminas? Foi no campo do Ipaminas. Estava lotado, o campo estava muito cheio, porque sempre lotava o campo do Ipaminas. Uhum. Né? E o pessoal do comércio prestigiava no dia de domingo, não tinha nada para fazer, prestigiava o futebol no dia de domingo, então lotava o campo. E aquele dia foi muito legal, porque após o jogo, a gente nunca tinha dinheiro para nada, então após o jogo, aqueles torcedores fanáticos, como o seu Valtinho Carvalho, o seu Darcy Xavier e o Geraldo Aragão, que era diretor do clube, cada um meteu a mão no bolso, tirou uma notinha de 5 daquela vermelhinha, que é difícil eu ver na época, cada um me deu uma. Então aquilo ali foi uma alegria total. Fui cinema quase um mês direto. Um mês no Cine Ipanema. Cine Ipanema. E vendo filme de Bang Bang, e, quer dizer, nunca tinha chegado perto de mim, Tom, você fez o gol, Tom, você fez o gol. E foi uma felicidade geral para mim. Né? Esse foi o título mais marcante da sua carreira? Foi o primeiro título aqui em Ipatinga, né, amador. Né? Mas a gente eu tive mais. Fui campeão pelo Zipa. O Zipa tinha eu fiz 70 com o Percy, nós fomos campeão, eu e o Alemão sempre junto. Eu fui, o Percy convidou ele foi também. Aí a gente foi campeão lá. Foi o Deu também, de Araújo, o Zanata, que era um grande médio volante, foi também. Nós fomos campeão em 70. Em 71, eu fui para o União. União de Singueira. Mas para ir para o União, eu fiz um treino, eu joguei contra a União, eu fui fazer um teste na União. Teste? Você já comigo foi fazer teste. Porque me convidaram. A União jogava, qual que era o mando de campo? De onde era o mando de campo da União? O União jogava, ele não tinha mando de campo. Ele começou a jogar no Ipaminas. O Ipaminas tinha parado as atividades, então ele começou a jogar no Ipaminas, treinar no Ipaminas. E aí eu fui lá treinar, porque o cara falou assim, vai lá que você arruma um emprego no Alcino Vieira. Eu estava querendo trabalhar. E eu fui treinar. Mas chegou no treino, eu me pôs num time de aspirante, e a zaga do time era o Tatu. O Tatu e o Décio. E o Tatu batia muito. Então, dificilmente no Cascudão ia aparecer. Aí teve um jogo marcado, eles marcaram um jogo, o Alcino Vieira, e um time que eles formaram aqui dissidentes do Ipaminas, eles formaram um time. O cara me chamaram para jogar. Nesse dia eu joguei e tive uma atuação muito boa contra a União. Aí acabou o jogo, o Lima falou, Marrequinho, você quer jogar com a gente? Eu falei, vou.
Precisou de você jogar contra ele, dar um... Pra servir. Porque no treino eu não consegui fazer nada. Porque não tinha respaldo atrás de aspirante, né? A diferença era muito grande. Muito grande, do time titular com o time aspirante. Então não aparecia nada. Mas no jogo, como eu tinha do meu lado uma turma de dissidentes de Ipamina, contra eles, aí nós fizemos um jogo bom. E eles... Aí a partir daí ele me chamou para jogar no time do União. E eu fui jogar no time do União. Jogar, mas não trabalhar. Porque apareceu a oportunidade de trabalhar na Policarbono. Porque tinha um time na Policarbono e o rapaz me chamou: ô Marreco, você quer jogar para nós? Eu falei: vou, ué. Não, a gente arruma um emprego para você. Aí eu falei: tudo bom, estou precisando trabalhar. Aí eu fui jogar bola e entrei na Policarbono como amostrador. Eu quebrava o minério para o analista fazer as análises. Como é que foi conciliar? Você trabalhava na Policarbono e jogava no Alcine Vieira? Como é que foi? Na Policarbono era só amistoso e valendo ponta no Alcine? Como é que foi isso? Não, na Policarbono era um time só para disputar jogos entre empresas. Não disputava o campeonato. Só jogo de exibição, então? Só jogo de exibição. Então, aí surgiu a oportunidade de eu jogar, como era só de exibição, e começou o campeonato, eu fui convidado para a União. Eu fui jogar na União e trabalhar na Policarbono. Naquela época já tinha jogador que ganhava um dinheirinho para jogar? A maioria jogava por gostar de jogar. Mas no Ipamina, sim. O Alemão jogava. O Alemão, o craque, jogava de graça? Jogava. Craque. Jogava. O Alemão nunca foi pegar dinheiro para jogar bola, não. O Alemão, naquela época ninguém ganhava dinheiro, não ganhava emprego. Igual o Ipamina trouxe jogador de Valadares para vir para aqui, mas fichava na prefeitura. Trabalhava na prefeitura. Ou trabalhava nos Minas, arrumava emprego nos Minas, coisa assim, mas não ganhava, não. Não é como hoje, não. Tá, e como é que era conciliar os jogos de exibição, valendo ponto? Foi muito tempo? Como é que foi isso? Não, eu parei de jogar na Policarbono. O time acabou. A Policarbono acabou. Mas o emprego permaneceu. A União continuou no campeonato e a Policarbono acabou. Aí eu fui jogar somente na União. Eu trabalhava na Policarbono, trabalho de turno. Então também tinha dificuldade de jogar nos jogos do campeonato. Mas a gente conciliava. Qual foi o maior jogo que o Alcine Vieira, no União, que você teve com a União? O maior jogo, que foi tipo aquela final do Ipamina de 69. Semifinal, lá no Industrial, o União e Tenente. O Tenente tinha um time muito bom, mas muito bom. E nós precisávamos nós tínhamos de ganhar o jogo e a Uzipa empatar ou ganhar da Montreal. Lá na Uzipa. Então eu tinha um cunhado alemão que ele ficava indo na Uzipa, porque não tinha celular naquela época, indo na Uzipa e voltava cá e dava o resultado do jogo. Mas nós não tínhamos muita esperança, porque o time da Uzipa não era um time forte. A Uzipa não... ela tinha um time profissional e tinha um amador. Não era um time forte. Então nós fizemos a nossa parte. Nós ganhamos da Tenente 2-0 e a Uzipa ganhou da Montreal. Ganhou de 1-0. Então foi tudo que... Então nós fomos para a final e daí nós fomos campeão. Esse jogo do Tenente foi um jogo bastante difícil. Marcante, né? Marcante porque um fato curioso, até hilário, porque o massagista, na hora da massagem, passou o linimento. Passou o quê? O linimento, para fazer hora de massagem, e aqui tem sapeca. Então todo mundo entrou em campo, com o corpo todo sapecando, né? Aperta uma parte da virilha. Nossa. Então aquilo foi engraçado, porque todo mundo olhava para um assim, o cara estava coçando. Todo coçando. Coçando. Mas aí nós conseguimos ainda. E quem que era o massagista? Era o Bochecha. Oh, meu Deus, o Bochecha. Bochecha. Ele errou a mão. Errou a mão. Foi um massagista do União por muito tempo. Foi campeão com a gente por muito tempo. A gente é muito boa, muito competente, por sinal. Bochecha é especial. Já esteve aqui na História da Bola. Gente muito boa. Mas e no Alcine Vieira, quem que são os jogadores marcantes do time? O Alcine Vieira só rapidinho, era o Hortêncio, o Mário, o Tatu, o Cezinha e o Gerson. Era o Cezinha de Fabriciano. Cezinha. O Eli, lado social. Cezinha, Eli
não lembro quem era o meia esquerda. O alemão jogava. O alemão, mas eu tinha, na frente era o preto, eu, o preto e o alemão. Na frente. Então o time era muito bom. Meu destaque mesmo era o preto e o alemão. Depois que você parou você saiu do Alcine, aí você começou a jogar em times de menor expressão, vamos dizer assim. Menor investimento. Foi para também dar a sua contribuição, obviamente deu. E desses outros times você jogou no Ideal, você jogou no Grêmio, você jogou no Novo Cruzeiro, que você é muito identificado, jogou no São João do Oriente, jogou no Palmeiras, jogou no Vila Ipanema. Desse aí, qual que foi o mais? Bom, no São João do Oriente eu disputei, teve um torneio regional, o torneio do asfalto, que falam, e o São João do Oriente fez um time muito bom. E então me convidou e eu fui para lá. Mas lá do São João mesmo só tinha 3 jogadores que jogavam lá, que era o Nivaldo, o Berardo e o goleiro. O resto era de fora, era de Valadares e de Patinga. Eu de Patinga e a turma de Valadares. Então eles tinham um time muito bom. Nós fomos vice-campeão do torneio do asfalto. Perdemos Sobralha lá dentro. Apesar do empate, perdemos Sobralha 2-1 lá dentro. Boa. E depois eu joguei no Vila Celeste, fizemos um time muito bom também. Fui para o Vila Ipanema, nós fomos campeão do torneio Sérgio Centenário. O alemão também não jogava, era parceiro. Ataque era eu, ele e o Valdemar. Fui para Faixa Azul, joguei no Faixa Azul, nós fomos vice-campeão da Copa Arizona. Da Copa Arizona. Joguei no Ideal, nós fomos vice-campeão da Copa Arizona, perdemos para o Zipa lá dentro de 1-0. Joguei no time do São José Alves, que era lá no... Era Senec, depois virou Grêmio, era o Boitinho. Senec, o Grêmio. Então eu joguei em vários times. E no Novo Cruzeiro, como é que foi essa... Joguei, aí voltei, no último time eu fui pro Novo Cruzeiro. Eu lembro de você no Novo Cruzeiro. Joguei, nós fomos, a melhor colocação que nós tivemos no Novo Cruzeiro foi 3º lugar no campeonato, né? Nessa época que eu fui artilheiro, o Fuzil jogar no Iguaçu, e eu fui artilheiro junto com ele. Já veterano, mas muitos gols. Fizemos muito gol, eu e ele. Nós disputamos a artilharia, assim, juntinho, mas quem foi campeão foi a Cearia. Nesse ano. E qual que é o clube você jogou, qual que é o clube do coração do Marreco? Meu? Sim, fora o Fluminense, do Amador. Se for olhar, não existe mais o Ipaminas. O Ipaminas? É o time que eu fiz uma história mais... Tudo começou, né? Tudo começou desde garoto, juvenil, né, infantil ali, juvenil. Então o Ipaminas marcou muito. Muito marcante, né? Os treinadores você falou, do Sr. Gentil, do Percy, do Raimundo Martins. Qual que é o diferencial de um para outro em cada momento da sua carreira? Cada um tem sua importância. O Raimundo foi aqui na parte mais de adolescente, né? Juvenil, então, cara, eu tinha muito cuidado, o tratar com o jogador juvenil, né? E nós treinávamos muito, a gente era muito dedicado, que ele exigia, a gente treinava às 5 horas da manhã, a gente marcava física. 5 da manhã? 5 horas da manhã ele marcava física para a gente fazer, a gente chegava todo mundo e fazia. O pessoal não reclamava, mas também ninguém trabalhava. Então a gente podia fazer isso. Aquela época que ele mandava a gente dormir cedo, passava na rua, 28 de abril, para ver se tinha alguém no boteco, e não tinha, porque a gente ia dormir mesmo com medo de não jogar no outro dia, porque o prazer nosso era jogar futebol. Se a gente ficasse de fora no jogo, era muito ruim. Então a gente podia passar que não achava ninguém. Estava todo mundo quietinho em casa, para jogar no outro dia. Então ele marcou nesse jeito. O Gentil é um treinador que ele era... treinador que tecnicamente, a gente não pode falar assim, ele era um grande treinador. Mas ele era agregador, sabe? Um paizão? Um paizão, ele fazia que a pessoa jogasse por ele. Então ele foi muito importante também. Ele foi o que me lançou no time de cima, de Ipaminas, foi o que me deu apoio. E não só por isso, o Gentil faz um dos grandes beneméritos do futebol de Patinga. Uma folha de serviço prestado notável, né? O futebol de Patinga deve muito isso, Gentil, sem dúvida. E o Percy temperamental, né? Sempre foi temperamental, mas conhecedor ao extremo da parte técnica. Tecnicamente, poucos conhecem como ele. Então, mas ele era mais técnico, mas não era muito de ser paizão, não. Mais um cobrador mesmo, né? Com ele tinha de obedecer mesmo tudo que ele falava, mas também me ajudou muito, porque aprendi muito com ele, fui campeão com ele. E qual que era dessa convivência sua toda? Você conviveu com jogadores de todo esse tipo, jogadores uns mais compenetrados, os outros mais dedicados, os mais largados, os mais engraçados. Qual o jogador mais engraçado, mais
largado com o qual você conviveu? Pô, engraçado, sem dúvida, acho que todo mundo que vier aqui se tiver jogado com ele, vai afirmar, é o Orly. O Orly. Esse jogador, ele é o concurso, né? Ele tem muita história. Qual é a história do Orly? Eu tenho uma história do Orly lá em Imbé, verídica. Em verídica, né? Verídica. O Orly, nós fomos jogar no Imbé, fizemos um cata aqui em Patinga e fomos jogar no Imbé. E chegando lá, o campo era lá no alto. Aí nós fomos jogar, tá rolando o jogo, um jogador de Imbé subiu de cabeça com um jogador, aí caiu de mau jeito e ficou assim meio desfalecido. Precisando mesmo de ajuda, todo mundo ficou preocupado. E o Orly, naquela época, não tinha chuteira branca. Na época não tinha chuteira colorida, só chuteira preta. Preta mesmo. E o Orly pintou a chuteira de branca. Pintou a chuteira? E foi jogar. O único jogador que tinha lá, assim, de branca, era o Orly. Então o rapaz caiu lá, veio um jogador correndo pro lado do Orly e falou: ô doutor, vai ajudar o rapaz lá. Aí o Orly falou assim: não sou doutor não, rapaz. Aí ele falou assim: mas o senhor tá de sapato para chuteira branca aí, ó. O rapaz achou que ele era médico. Mas foi uma história muito engraçada essa. O Orly tem muitas histórias. Tem muita. O vestiário do Orly é notável, né? Ele é muito foi o time pra frente, foi o time pra cima. Muito bom nisso. E o Orly foi um bom jogador. Bom jogador. Não foi um craque. Ele não foi um craque, mas era muito eficiente, né? Jogava de lateral, de zagueiro, de volante. Bom. Eu joguei com ele, eu considero ele um bom jogador. Não um craque, mas um bom jogador. As passagens dele eram melhor, o ambiente dele era melhor. Era né? muito melhor. Sempre muito alegre. Muito alegre. A gente vai contar essas histórias, algumas mais histórias de Orly e de outros contemporâneos do Marreco, em seus tempos de Alcino Vieira, de Novo Cruzeiro, de São João do Oriente, Faixa Azul, no próximo bloco do Histórias da Bola, que a gente volta rapidinho. Fique bem informado com o Diário do Aço, o jornal de maior circulação em toda a região. Tradição, credibilidade e compromisso com o leitor estão em nossas páginas. Assine e leia o Diário do Aço, o veículo com a melhor equipe de profissionais e maior estrutura para apurar e informar com responsabilidade os principais acontecimentos. Acesse também a nossa versão online, www.diariodoaco.com.br. Ô pessoal, é eu, compadre Mineirinho. Compadre Jair, mãe. Nós estamos aqui para convidar vocês, 7 nós, todo domingo, 9 horas da manhã e quinta-feira, às 8h30 da noite. Programa Mineirinhos na Rocha. Estamos esperando por vocês. Bom demais, uai. Olá, de volta com Histórias da Bola, que nesse terceiro bloco desse prazeroso programa, continuo conversando com o Marreco, o atacante que marcou época no futebol de Patinga, desde os tempos do Ipaminas, dos anos 60, os anos 70 no Zipa, Alcino Vieira, depois nos anos 80 no Novo Cruzeiro, no Faixa Azul e por aí vai. Boas histórias estamos ouvindo. Marreco, a gente falava no bloco anterior de umas figuras lendárias, importantes do futebol ipatinguense com as quais você conviveu. Uma delas você conviveu com o Sr. Gentil, conforme você disse, uma fúria de serviço prestado, o Sr. Gentil era bem um sujeito vivido e, vamos dizer assim, malandro no bom sentido da palavra. Não gostava de perder. Parece que tem uma história interessante envolvendo o Sr. Gentil num momento decisivo, né? Tem sim, o Sr. Gentil era, como todo mundo sabe, ele era ourives, né? Ourives, joalheria. E eu tinha lojinha na 28 de abril, e ele era treinador de Ipaminas, e num jogo na Vila Ipanema, o campo da Vila Ipanema é onde é o Pátio Carvão hoje, 12 Minas. E o campo era de terra, não era gramado. Tinha umas partes gramadas, mas tinha muita terra. E quando estava muito seco, dava muita poeira. E teve um jogo lá, Ipaminas e Vila Ipanema, e o jogo no final era um torneio, no final foi foi decidido, não tinha prorrogação. Terminou, era cara ou coroa. Ah, acabava no cara ou coroa? Não tinha prorrogação na época, não usava nem pênalti, não. Uhum. Mas era cara ou coroa. E estava muito tarde. O jogo já estava escurecendo. E acabou o jogo e foram pro cara ou coroa. E o Sr. Gentil, mais esperto... Quem que era o árbitro do jogo? Não lembro, mas não sei se era o Sr. João Batista, se era Figênio, se era Valmir, não lembro qual era o árbitro. Sei que o árbitro pediu a moeda, o Sr. Gentil prontamente entregou a moeda pro árbitro. E estava muito escuro, já estava
Não estava dando para ver mais nada. Então o árbitro jogou a moeda para cima e quando ela caiu no meio da poeira, o Sr. Gentil abafou e falou, deu nós. Porque ele me mandou o cara escolher cara, ou escolhe cara. Aí o cara escolheu cara, o outro coroa. Aí na hora que ele jogou a moeda, depois, o Sr. Gentil já chegou e abafou a moeda e falou, deu nós. Mostrou assim. Aí quando mostrou assim, pro juiz, né? O juiz deu cara. Guardou a moeda lá? Aí todo mundo guardou a moeda, todo mundo abafou, né? Saiu correndo, todo mundo correndo, e vibrando e tal, e os caras querendo ver a moeda, querendo ver se deu cara mesmo. Aí depois passou, nós fomos voltando para a sede de Ipaminas, conversando, todo mundo conversando, o Sr. Gentil mostrou a moeda para nós, falou aqui a moeda do jogo. De um lado era cara, do outro era cara. Ele fez uma moeda com duas caras. Ele que mesmo fez a... Ele fez não, porque ele era horrível, então não tinha facilidade de fazer isso. Então, uma dos trambicos do Gentil. Das travessuras do Sr. Gentil. E teve alguma outra passagem interessante do Nalcínio Vieira, no Faixa Azul, no Novo Cruzeiro? Jogo assim, você passou algum aperto? Ah, teve sim. Lá no Barra Alegre, nós fomos jogar o Cine Vieira e o time do Barra Alegre, lá em cima no campo, lá de cima, não é o campo atual. É, o antigo campo do Barra Alegre. Era lá em cima, o campo era de terra pura, e no escanteio faltava um pedaço de escanteio, faltava assim. O cara batia o escanteio mais para frente um pouquinho. Teve erosão no campo? Teve uma erosão no campo. É. Em um dado momento do jogo lá, o nosso lateral, Mário, deu uma pancada no lateral, eles desequilibraram e caíram no buraco. Mas ele deu uma pancada tão forte no cara que os dois chegaram agarrados e caíram no buraco. Mas o jogo correu. Correu, estamos jogando, e demoraram a subir. Ah, cadê o Mário e cadê o lateral? Cadê o lateral? Cadê o Mário? Aí todo mundo parou o jogo, todo mundo correu para lá, já estavam os dois lá embaixo, trocando pontapé e soco. Os dois lá no buraco? No buraco brigando. Isso é um fato também que legal. E o árbitro expulsou os dois ou não? Não, mandou para fora os dois. Ah, aproveitou que estava fora, já mandou. Vai brigar lá fora e mandou os dois para fora. O buraco serviu de trincheira. É, foi interessante isso aí também. E os árbitros, como é que era o seu relacionamento com as arbitragens? Era tranquilo? Bom, quando o árbitro completava o seu jogo, como é que você fazia com o árbitro? Eu sempre procurei ajudar os árbitros. Sempre quando às vezes o árbitro, eu tinha uma maneira de fazer. Quando o árbitro errava, eu falava, não, tudo bem, beleza, foi bem. Sempre jogava do lado dele, mesmo ele errando. Então eu acho que ele tinha uma certa tolerância comigo. Teve um jogo lá no Itamaraty, foi Novo Cruzeiro e Itamaraty, lá no Itamaraty. No campo do Itamaraty. É. O Orlando Barbosa estava apitando o jogo. Orlando Barbosa. E o Orlando é muito meu amigo. Uhum. Muito meu amigo. E o jogo rolando, eu sei que um jogador me deu uma entrada muito ruim. E eu, intempestivamente, mandei o cara... Xinguei o rapaz. Uhum. Xinguei. Na hora que o Orlando tirou o cartão do bolso, tirou o vermelho. Uhum. Tirou o vermelho, veio me mostrar, eu pedi desculpa pro cara. O cara estava perto de mim, eu disse, me desculpa. Orlando, desculpa. O Orlando pegou e guardou o cartão. Guardou o cartão? É. Nem o amarelo, não? Não deu nada. Mediante a minha desculpa que eu pedi pro cara imediatamente, e pedi para ele também, na hora, foi um fato até interessante. Que eu pedi desculpa pro cara, assim, foi involuntário, assim, foi muito rápido a minha decisão, né? Agora, meteu a mão, eu falei com o cara, rapaz, você desculpa. Orlando, desculpa. Ele pegou e guardou o cartão, mas ele me expulsava. O seu ato de cavalheirismo, gentileza... na hora me ajudou. É poucos árbitros que tinham esse comportamento. Não. É porque o Orlando era parceiro. Ele era parceiro, mas o Orlando era um árbitro muito bom. Você teve, como o Orlando, um ótimo árbitro, o Juruceí também, creio que sim. Sargento Juru muito bom, o Sr. João Batista, o Efigênio, bons árbitros, né? E em jogos difíceis de septar, muito difícil. Sem policiamento, a pressão de torcida, campos com corda, cercado com corda só. 4 empreiteira, peão uma de rivalidade. Tudo, jeito, é muita rivalidade. Teve um jogo Montreal e Vila Ipanema, na Vila Ipanema, que o jogo, o presidente da Montreal, o Sr. Jaime, acabou com o jogo. Ele tinha um Dodge Dart, ele acabou com o jogo, entrou dentro da rede e arrancou a rede. Acabou com o jogo? Acabou com o jogo. O dono do time? O dono do time. Ele aborreceu com a arbitragem? Aborreceu com a arbitragem e com o jogo, acabou com o jogo. E o time do tinha um time bom. Ele entrou em campo com o Dojão? Passou debaixo da rede, assim, arrancou a rede. Acabou o jogo. Ele era terrível. Mas é verdadeiro. Na verdade. E os árbitros, às vezes, passam por esse grau de dificuldade para apitar os jogos. Você acha que os árbitros... tem jogo que ele acaba se deixando levar pela pressão? Assim, tem muitos árbitros que apitam conforme o nível de pressão, né? O juiz caseiro que eles falam? É, um juiz caseiro. Tem muito árbitro que se tiver pressão, ele não apita conforme ele sabe apitar. Né?
tendencia a ajudar aqueles que estão pressionando. O mais fácil, né? É o mais fácil. Do que... Igual tem árbitros que são muito... Independente do que vai acontecer, ele apita. Desses que você trabalhou, qual que é o mais duro? Aquele que você viu que não pipocou hora nenhuma? Pipocou Viola. Zé Geraldo Viola. Viola. Carlito. O irmão dele, né? Sargento. Tá em Juru, nunca pipocou. Não pipocava mesmo? O Orlando não pipocava. Orlando podia. Orlando várias vezes foi agredido no futebol de Patinga, mas nunca pipocou. Orlando deu 3 pênaltis contra o time do São Oriente, lá dentro do São Oriente. Dentro do São João do Oriente, ele contou essa história aqui. Então ele não pipocava, porque um juiz que pipocasse não faria isso. E jogador de decisão, jogador pipoca, tem jogador que pipoca, você já teve? Tem um jogador que esconde da responsabilidade, né? O jogo mais gostoso de jogar, que é a decisão, ele some. Some, né? Tem muitos que acontecem, e tem muitos que crescem na decisão, né? Muitos jogadores, às vezes, crescem na decisão, outros se manifestam de maneira diferente e procuram se acomodar, né? Esconder. Esconder da bola, né? Correr do jogo. Teve jogo que você, atuando, Marreco, você perdeu o gol, que você se sentiu, de uma certa maneira, culpado ou responsabilizado por não ter tido um bom resultado? Não teve. Nesse caso, não. Eu já perdi muito gol feito. Perdeu mesmo? Já, muito gol feito. Mas não chegasse a ponto de comprometer a partida. Né? Mas já perdi, sim, muito gol. Perdeu? Já, de fazer vergonha. Fazer vergonha. Ficar envergonhado. Por exemplo? Já perdi um gol de cabeça debaixo do gol, a bola entrando, eu tirei a bola. Você salvou? Salvei o gol. Você então, lá na Malanara. Então, você estava jogando pelo? Foi pelo faixa azul. O faixa azul. E eu não sei cabecear. Uma das suas deficiências era cabeceio. Eu cabeceio, nunca fiz um gol de cabeça. Como é que é? No futebol, assim, jogando, nunca fiz. Fui pelada. Atacando, nunca fez um gol de cabeça? Não lembro de ter feito, dado um cabeceio numa Você bola. foi artilheiro do Campeonato Patinho sem fazer um gol de cabeça? Nenhum. Cabeça nunca fiz. Que eu lembre, assim, não. Então, pelo faixa azul, então você conseguiu perder? Eu perdi, justamente por isso. Eu fechava o olho, então eu fechei o olho e eu acabei tirando a bola. Levou dura do... Isso, foi uma gozação o dia inteiro. Então o atacante de cabeceia, você é o protótipo do atacante de cabeceia de olhos fechados. De olhos fechados, eu não sabia cabecear. Então, realmente aconteceu isso. Mas no chão era mais fácil. Compensava, né? Compensava. Velocidade, colocação. Eu sempre procurei ser muito rápido. Ser eficiente, na verdade. Eficiente, E na organização dos campeonatos, Marreco, o que você via? A forma de disputa dos campeonatos eram mais interessantes do que as dos tempos atuais? Ou isso motivava mais? Não? Na época tinha bem menos clube que hoje, né? Então não possibilitava fazer muita chave. Então era um campeonato quase que corrido, né? De pontos corridos. E era bom de se jogar. No final dava sempre um quadrangular, mas eram poucos clubes. Né? Mas por que você não tentou ser treinador? Poxa. Não, treinador, eu cheguei a ser treinador, mas foi por Aonde? No Novo Cruzeiro. Eu treinei o time do Novo Cruzeiro 1 ano. Mas quando eu saí, parei de jogar, me chamaram e eu contribuí durante 1 ano no Novo Cruzeiro. Por que não continuou? Depois apareceu outra oportunidade, eu fui chamado para a Liga, né, para contribuir com a Liga. No tribunal? Então eu sempre fui envolvido com isso, de colaborar também, né? Então eu fui para a Liga e aí perdeu o encanto de treinador. Né? O que é mais difícil, treinador ou jogador? Treinador é mais difícil. É mais difícil? É mais difícil. A responsabilidade é maior? Muito maior que a um cobrança jogador. maior? Muito maior. É muito. É por isso que você não estava afim de ser xingado, não? Era uma cobrança muito grande e às vezes as pessoas não entendiam. Na fase atual, o jogador não é igual antigamente, porque teve um jogo na Vila Ipanema, por exemplo, que eu era um jogador muito bom lá de Valadares. Ele chegou e tinha um jogador e ele chegou atrasado. Ele era muito bom, o jogador fazia falta no time do Cruzeiro. Mas ele chegou e sobrou o calção que deram para ele estava rasgado. E ele falou comigo, eu era treinador. Ele falou assim, Paulista, você vai entrar, vou entrar um pouquinho, você vai entrar, mas deixa o cara jogar um pouquinho, deixar o rapaz jogar um pouco. 20 minutos, 30 minutos eu tirava o rapaz. Queria entender, porque o cara também sabia que o nível técnico era muito maior. E ele era titular do time. Aí ele pegou, falou com ele, então você pede fulano para trocar o calção comigo, o calção está rasgado. Daí eu falei, mas o calção está rasgado por quê? O que tem? Um rasgadinho no calção? Eu não jogo com esse calção, não. Eu falei, então você pode ir embora. Dispensou o craque do time? Falei, pode ir embora. Aí o Picola veio e falou, não vai colocar o Paulinho para jogar? Eu falei, não. Se ele quiser jogar comigo de treinador, com aquele calção ali.
Ele não quer jogar com o calção, quer que eu tire o calção de um rapaz que está na reserva para trocar com ele, sendo que o calção dele tem condição, é um rasgadinho. Mas aí ele falou assim, é fácil, é só pegar o calção. Não, comigo aqui não. Eu sou treinador. Se eu sou treinador do seu time, se ele jogar, se trocar o calção, eu estou saindo, seu time está aí. Uma divergência na hora, mas aí o Paulinho pegou e esquentou também, foi embora e não jogou o jogo. Mas no domingo seguinte ele voltou a jogar. O calção? Volta. O calção inteiro? Inteiro. Calção mas inteiro. Naquela hora eu vi que não era justo eu tirar o calção de um jogador que estava lá e que chegou cedo, para pôr um jogador que chegou tarde, só porque era bom de bola. No caso do calção. O dirigente, você citou o Picola, foi o dono do Novo Cruzeiro por muitos e muitos anos, gente de primeira qualidade, trabalhador. Quais os outros dirigentes que você citaria como exemplo? A gente já falou do Sr. Gentil, eu disse o Picola, que tomei até a liberdade, que diz o Picola. Outros dirigentes que têm um legado de serviços prestados ao fora. Tem muitos. Com os quais você trabalhou? Eu trabalhei, foi o Zizil, Ipaminas, né? O seu Geraldo Aragão, Valtinho Carvalho, do Industrial, sou o Rubens Guerra. Rubens Guerra que dá o nome ao estádio, né? Sou o Wilson, no Cariru. O seu Afonso. O Afonso Favarato dá o nome no estádio Jabaquara. Do Vila Celeste, o Ayrton. Ayrton Dias de Castro. O Laurindo de La Pícola, lá no Bom Jardim. O seu Laurindo, meu Deus. Então, que depois fundou até o time dele, o Vasquinho. Tem muito, né? O Zildão, no Vila Ipanema, que era treinador e comandava o futebol do Vila Ipanema. Tem muitos, né? O seu Sargento Zé Alves, no Bom Retiro, no Grêmbel e no Senec. É o antigo Senec, né? Então tem muitos dirigentes antigos que contribuíram muito para o futebol de Patinga, né? Sem carregaram, e carregam ainda, o caso do Ayrton, né? Que não abandona nunca o Vila Celeste. Quais as lições que ficaram dessa sua passagem no futebol? O que o futebol te trouxe de bom, obviamente, além do trabalho que você citou? Futebol, para quem pratica e gosta de futebol, só me trouxe coisas positivas, né? Primeiro, o interesse de jogar futebol e não ter outras atividades, diversão, que seria outras atividades que não tinha em Patinga, mas que muitos dos meus amigos que não jogavam futebol tiveram outros caminhos, né? E se perderam. Então, o futebol agrega, faz muito isso. Ele protege e ajuda a cidadania. Eu gostei desse termo, protege. Protege, porque ele chama a pessoa para responsabilidade, para ocupação, para fazer amizade. No futebol você faz muitos amigos. Então, isso me ajudou bastante na minha carreira. Para fechar, qual que é a mensagem que você deixaria para todos os esportistas do seu tempo, os contemporâneos e os futuros? Bom, para os antigos, os nossos antigos companheiros, né? A gente não pode deixar de agradecer a eles por ter jogado junto com a gente. E a mensagem é de incentivar os filhos, levar os filhos para a beirada de campo, né? Aquele que tem um filho que tem dom para jogar futebol, aproveite a oportunidade que a Liga está dando hoje de ter campeonato de fraldinha, pré-mirim, mirim, e juvenil que não tinha na época, e esse apoio que a Liga dá hoje, que os pais aproveitem isso, né? Façam disso o uso e levem os filhos para a beirada de campo, acompanhem o filho, né? Que é muito importante acompanhar os filhos para não se perderem. Essa inserção, né? Essa inserção no futebol ajuda muito na formação da pessoa como cidadão, né? Excelente. Marreco, fiquei muito satisfeito, feliz. Muito obrigado por ter vindo ao nosso Histórias da Bola, ter contado parte das suas histórias, parte da sua vida, que é um exemplo. Agradeço. E a você também, telespectador, a gente agradece por ter acompanhado mais um Histórias da Bola, acompanhar a carreira, os gols, os momentos marcantes e as histórias, algumas hilárias, do Marreco, junto dos jogos nos quais ele participou. Muito obrigado pela companhia e até o próximo Histórias da Bola, o seu programa, se Deus quiser. Até lá.